Converte TV e Rádio apresenta programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadaque Santos e a professora Laceni Santos. Bom dia, irmãos, amigos, bom dia a todos. É uma alegria para nós estarmos mais uma vez aqui, neste dia 23 de janeiro de 2018, o primeiro mês do ano. Nós temos hoje, durante este mês de janeiro, uma campanha que está sendo realizada pelo pessoal do CCV, Centro de Valorização da Vida, e também das associações de psiquiatras, psicólogos do nosso país, uma campanha intitulada Janeiro Branco. O Janeiro Branco é uma iniciativa no sentido de promover a consciência da necessidade da prevenção da doença mental, né? E também de conscientizar a população no sentido de procurar o recurso científico, médico, etc., o tratamento psicoterapêutico, no sentido de cuidar da saúde mental. A gente muitas vezes se preocupa com a saúde física, a gente vai ao médico, a gente vai ao dentista, cuida dos dentes, mas se esquece de cuidar da mente, né? E cuidar da mente é algo extremamente importante e saudável. Essa vai ser a temática na segunda parte do programa. Depois eu vou entrar em detalhes, dar outras explicações, né? Também inicialmente na terça-feira passada ficou assim gravado, inclusive, né, ficou na edição que minha esposa estaria hoje aqui, mas ela acabou dormindo demais e dormindo muito tarde por necessidades dela lá, dormiu tarde demais, bem de madrugada, já quase amanhecendo o dia, e acabou não conseguindo cumprir a promessa dela, mas eu espero que na próxima terça-feira finalmente ela esteja aqui, né? Eu fico preocupado com isso porque, de qualquer forma, o programa é apresentado, anunciado como sendo do professor e pastor Josadaque e a professora Laceni, e realmente é assim. Ela esteve afastada durante algum tempo por conta da doença que a acometeu, mas ela já está curada, e ela já pode vir, apenas houve esse contratempo e ela acabou não vindo hoje. Mas, como sempre, nós vamos ouvir a nossa primeira música, depois a gente vai fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus, fazer uma exposição, e depois a gente volta a refletir um pouco sobre essa questão do cristão e a saúde mental. A primeira música que nós vamos ouvir hoje, vocês vão ter o privilégio de ver também a imagem do grupo Vencedores por Cristo, um DVD que eles produziram. A primeira música se chama Digno de Louvor. Vamos ouvir. Glória,
por Cristo, né? Nesse entusiasmo todo. Antigamente a banda se chamava Conjunto, na época que se chamava Conjunto era muito quieta, muito comportada, e aí o pessoal está realmente num estilo mais atualizado. Bom, vamos ler o texto da Palavra de Deus que se encontra em Romanos, no capítulo 14, dos versos 1 a 12. Esse trecho é uma referência do apóstolo Paulo à questão da tolerância com os que são fracos na fé. Diz assim o texto: acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze ao que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todas as coisas. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, nós sabemos que Tu és um Deus de amor e de misericórdia, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos entende, um Deus que não nos julga segundo os nossos pecados, por causa do Teu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. E nós Te agradecemos por isso e Te louvamos por isso, Senhor. E sabemos também que o Senhor nos adverte, nos exorta a vivermos uma vida de amor para uns para com os outros, diante das adversidades da vida, diante daquelas situações em que muitas vezes nós não compreendemos o que está ocorrendo, e muitas vezes nós não compreendemos o que está ocorrendo com uma outra pessoa, com um irmão, e ainda assim, muitas vezes acabamos pecando contra o irmão, por não compreendê-lo adequadamente. Por isso nós Te pedimos, ó Deus, que as lições desse texto, as lições da Tua palavra, possam encontrar guarida nos nossos corações. É o que nós Te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Irmãos, o texto que nós lemos, vocês conhecem, a grande maioria conhece, o apóstolo Paulo está tratando de um problema muito sério, que era a questão da comida que se vendia no mercado, ou da comida comum àquela região, que era geralmente comida sacrificada a ídolos. Vocês lembram-se de que toda aquela região, toda aquela cultura era extremamente impregnada de muita religiosidade, e de uma religiosidade idólatra, né, onde a diversidade de cultos e de deuses era muito grande, a familiaridade das pessoas com essas divindades também era muito grande, e a cultura do local, das cidades, daquela região, era extremamente contaminada, impregnada, né, de todas essas dimensões de natureza cultural, do que diz respeito, sobretudo, ao alimento. Isso trouxe um problema para os cristãos primitivos, para os cristãos daqueles dias, por duas razões. Primeiro, porque eles se convertiam, e até que se tornassem cristãos maduros, cristãos instruídos, discipulados, eles não tinham uma compreensão muito clara de como lidar com essa dimensão. Eles estavam muito comprometidos com uma tradição cultural, com uma prática religiosa que lhes era muito familiar. E o pior de tudo, os comentaristas nos dizem que todo e qualquer alimento que era vendido no mercado era sacrificado, era oferecido a ídolos, a entidades. Isso causava um problema muito sério para os cristãos daquela época. Então o apóstolo Paulo estava diante de um problema adicional, que era o problema da divisão entre os irmãos em relação àqueles que acham que podem comer algum tipo de comida que se comprava no mercado, que era oferecida, né? E aqueles cristãos que entendiam que não era possível comer aquela comida sacrificada. Havia os que achavam que podia se comer, agradecendo a Deus por elas, e havia os que achavam que isso não era permitido, mesmo agradecendo a Deus. Mas o problema maior, o que Paulo está levantando aqui, é que havia julgamento de uns em relação a outros, né? Havia julgamento. Quem não comia a comida, por tais e quais razões, julgava aquele que comia como sendo um cristão ou uma pessoa que estava em pecado, como uma pessoa que estava fazendo alguma coisa que não agradava a Deus. E isso criava um clima de animosidade dentro da igreja. Isso pode nos parecer muito estranho, em certo sentido, porque na nossa cultura, embora exista comida sacrificada, etc., existam as mesmas práticas, as mesmas idolatrias que existiam no passado, mas isso não é mais um problema tão sério dentro da igreja, né? Tão sério quanto naquela época. Há, sim, problemas hoje. Eu fui pastor na Bahia durante muito tempo, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana da Mangueira, na Bahia, e era muito comum a gente enfrentar muitos problemas, inclusive confrontos de natureza espiritual, manifestações diabólicas no culto, por conta do ensinamento correto da palavra de Deus. E eu enfrentei muitas lutas a esse respeito. Então, esse problema existe, mas naquela época ainda era muito pior, né? Era muito pior porque você tinha um ambiente social contaminado por essas coisas, e isso era muito forte, de uma forma muito generalizada.
Então, Paulo chama a atenção dos irmãos sobre essas questões. E ele diz: acolhei o que é débil na fé. Né? Acolhei o que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões, porque, naturalmente, a tendência de cada um de nós, dependendo do ponto de vista que temos, é querer convencer o outro, é querer que o outro aceite o nosso ponto de vista como o único ponto de vista possível, né? Como o único ponto de vista adequado, ou que estaria de acordo com o ensinamento da palavra de Deus. Paulo tem muito cuidado sobre isso, porque ele está chamando aqui o débil na fé, ele faz esse mesmo tipo de referência lá aos cristãos de Corinto, chamando-os de crentes carnais, né? O que havia com o débil na fé? Era a pessoa que ainda é nova na fé, é débil no sentido do fato de que a pessoa não tem maturidade espiritual e domínio das Escrituras, do ensinamento da palavra de Deus, ao ponto de lidar com tranquilidade sobre certas situações. Então, o débil na fé é a criança em Cristo, é o indivíduo que se converteu e que ainda não havia aprendido a lidar corretamente com essa dimensão da comida sacrificada a ídolos. Quando Paulo fala sobre isso lá em Corinto, e fala sobre isso também aqui aos Romanos, ele toma como princípio o fato de que não adianta tomar partido, no sentido de que uma das duas correntes é correta, né? Ele está convencido de que na igreja sempre haverá pessoas que acharão que não se deve participar de tais e tais práticas, e haverá sempre pessoas que acham que deve se participar da comida que é sacrificada, não como forma de culto, mas fora do ambiente de culto pagão, fora da idolatria, mas o ingerir, né, aqueles alimentos que por outra pessoa foram oferecidas, etc. Então, Paulo nos adverte os cristãos de sua época a acolherem essas pessoas nesse estágio, que ainda são fracas na fé nesse sentido, né? Mas ele mesmo reconhece que essa divisão continuará existindo dentro da igreja, como existe até hoje. Não é algo estranho à nossa própria percepção. Mas ele apela para o acolhimento, né? Ele diz: não vamos discutir opiniões, mas vamos acolher a todos aqueles que ainda estão num processo de maturação, de crescimento na vida cristã, para que a gente possa exercer esse ministério da conciliação, da reconciliação, do amor no corpo de Cristo. Por isso ele diz, no verso 3, quem come, não despreze ao que come, né? E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então Deus acolhe a todos nós. Se Deus nos acolhe, quem somos nós para não acolher o outro, né? Se nós não formos semelhantemente a Deus, suficientemente amáveis e corajosos, tendo a nossa disposição interior de acolher quem quer que seja, como é que a gente vai ser alvo ou instrumento da graça de Deus para aquelas pessoas? Então é preciso a gente ter essa consciência de que Deus acolhe a todos, portanto nós devemos acolhê-los, né? E por aí vai. Quem és tu para julgares o servo alheio, né? Se Deus o acolheu, nós não podemos, se Deus não o rejeitou, nós não podemos rejeitá-lo e vice-versa. E por aí vai, né? Paulo continua chamando a atenção para outras diferenças culturais que existiam na época. Faz diferença entre dias e dias, né?
todas essas pequenas questiúnculas de natureza cultural e religiosa, que poderiam se constituir pretexto para qualquer tipo de separação, de desentendimento, de desunião no corpo de Cristo, de falta de comunhão do corpo de Cristo, é plenamente rejeitada pelo apóstolo Paulo, no sentido de que, ao contrário de tudo isso, Deus nos acolhe e nos quer a todos e quer a união do corpo de Cristo. No verso 10, o apóstolo Paulo faz uma advertência, uma advertência um pouco mais incisiva sobre essa questão, sobre esse comportamento, porque ele diz assim: tu, porém, que julgas o teu irmão, e tu que desprezas o teu... Tu, porém, por que julgas o teu irmão, e tu por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Então, não nos cabe julgar ninguém, não nos cabe fazer qualquer tipo de discriminação, porque nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos nós prestaremos contas a Deus pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, no relacionamento com o corpo de Cristo. E precisamos ter cuidado com isso, né? Como o apóstolo está nos advertindo, para que nós não criemos dificuldades, porque uma das coisas que mais, uma das maiores abominações, digamos assim, que se pode fazer na igreja, que é o corpo de Cristo, é pecar contra o corpo de Cristo, como disse o apóstolo Paulo lá, escrevendo aos Coríntios, instruindo sobre a Santa Ceia, né? Pecar contra o corpo de Cristo é criar esse tipo de dificuldade, é criar esse tipo de problema com uns com os outros, com relação a essas e outras coisas mais, né? Criarmos um clima de desunião, de separação, ou seja, quebrar a unidade do corpo de Cristo, que é a linguagem litúrgica e bíblica sobre isso, e outras coisas. A manutenção da unidade do corpo de Cristo é um princípio fundamental para uma igreja que ande de acordo com a palavra de Deus, a vontade de Deus, e assim também nós como crentes. Mas eu queria também ampliar esses conflitos para a nossa contemporaneidade e para a nossa questão do janeiro branco, a que eu me referi inicialmente no começo da exposição, né? Da mesma forma como não somos chamados a alimentar, estimular desentendimentos, julgamentos, censura por alguém que come ou deixa de comer aquilo ou aquilo outro, nós também devemos ter cuidado com os nossos irmãos e pessoas que fazem tratamento psicológico ou psiquiátrico, né? Existe uma tendência dentro das nossas igrejas, por parte de alguns cristãos, no sentido de julgar aqueles que precisam de tratamento de natureza psicológica e de natureza psiquiátrica. Existe uma compreensão equivocada, no sentido de que existe uma incompatibilidade entre doença mental ou problemas psicológicos e a fé cristã. Isso é um equívoco muito comum que alcança desde pessoas de boa formação, de boa instrução, até pessoas que não têm instrução formal mais adequada, mais elevada, digamos assim. Você vai encontrar esse tipo de problema
nas nossas igrejas ou em qualquer parte, mas principalmente nas igrejas, principalmente no meio religioso, né? Então, o mesmo princípio se aplica. O mesmo princípio se aplica. Não julgue o irmão que toma remédio de natureza psiquiátrica, achando que ele é uma pessoa que não tem fé suficiente. Essa semana, eu estava até ouvindo um relato de uma pessoa, um relato sobre uma pessoa que tem problemas de depressão, e ela mesma tem dificuldade em lidar com essa dimensão, porque ela não aceita o fato de que ela está deprimida, ou que ela tem depressão. Por ela não admitir, ela não faz o tratamento adequado que precisa ser feito em decorrência da doença, né? Então, esse tipo de coisa. Então, é preciso que não só nós nos disponhamos a acolher a todos que passam por algum tipo de tratamento, né? Como também a nós mesmos. Nós mesmos precisamos trabalhar conosco mesmos, com as nossas convicções de fé, para compreender que essas duas dimensões, essa dimensão da realidade dos problemas emocionais e mentais, são parte da nossa realidade que nós precisamos ter acolhimento. Também tem um outro aspecto muito importante e muito relevante nessa questão. É a questão do ministério da libertação, né? E das pessoas que sofrem opressão maligna. Eu estou lendo um livro muito interessante, Jorge, um livro de um autor sobre batalha espiritual, né? E ele é um livro, uma coletânea de autores, e entre esses autores, vários deles são do movimento da batalha espiritual. E tem um deles que não é do movimento batalha espiritual, que escreve um artigo também sobre esse assunto. Mas me chamou muita atenção o fato de que um deles escrevendo sobre esse assunto, dizendo assim: as pessoas ficam preocupadas entre o que é diabólico, o que é psicológico, né? Se há opressão, se não há, se é possessão, se não é. Ele disse, isso é um equívoco. A gente tem que pensar que as duas coisas podem estar ocorrendo ao mesmo tempo. É claro que pode ocorrer também só uma das coisas, né? Haver só opressão maligna, só pessoa endemoniada. Eu já vivenciei isso na igreja presbiteriana. Não precisa nem ser pentecostal para isso, né? Na igreja presbiteriana lá da Mangueira, isso era uma coisa frequente até, relativamente frequente. Então, mas há situações puramente psicológicas e há situações que são psicológicas e espirituais, e existem situações que são puramente espirituais, sem que se possa delimitar, talvez a gente não perceba com clareza, mas há essas situações distintas. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para essa dimensão da aceitação da pessoa que passa por problemas emocionais e mentais. Dentro do nosso meio, nós temos esse problema e também no conjunto da sociedade como um todo. Vamos, portanto, para mais uma música e daqui a pouco a gente volta a discutir a questão mais ampla do Janeiro Branco. A segunda música é Salmo 34. Vamos ouvir. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor, a minha alma.
Então, vamos à nossa segunda parte. Eu quero dizer que eu fiz um esforço, eu tomei consciência dessa campanha Janeiro Branco hoje pela manhã. Então, a campanha já começou desde o dia 1º de janeiro, mas só hoje eu fui alcançado por ela, digamos assim. E eu tenho os contatos, vocês lembram, quem acompanha o programa regularmente sabe que nós fizemos aqui o Setembro Amarelo, né? Trouxemos o doutor Aragão, estou esquecendo o primeiro nome dele, conversei com ele hoje, inclusive, na esperança de que ele pudesse vir para a gente discutir um pouco o Janeiro Branco, mas ele não poderia vir. Tentei vários outros contatos com muita gente, mas não foi possível, porque antes também havia já um convite a um colega meu da universidade, que defendeu recentemente uma tese de doutorado sobre o pentecostalismo, e eu queria entrevistá-lo. Ele ficou de vir, mas o pai dele morreu e ele teve de se ausentar da cidade e viajar para o interior do Ceará por conta da morte do pai, não pôde vir ao programa. Aí eu tive de correr atrás para tentar resolver o problema. Aí foi quando, pesquisando na internet, acabei me deparando com a campanha do Janeiro Branco. Mas eu vou falar sobre ela aqui, talvez também expor a programação que me foi passada, porque eu tenho dificuldade com esse negócio de mídia social, mídias de redes, de lidar com facilidade com essas coisas, mas eu já me comprometi com o pessoal do Centro de Valorização da Vida e da Sociedade Sergipana de Psiquiatria, da gente fazer um programa com a presença deles aqui, para maiores detalhes sobre a campanha. Eu vou ler um texto escrito por uma psicóloga do CCV de Belém do Pará, Luísa, é o nome dela aqui. Ela escreveu o seguinte texto: Janeiro Branco, quem cuida da mente, cuida da vida. O mês de janeiro é tradicionalmente marcado pela cultura do recomeço, da renovação. Após as festas de final de ano, em que todos somos impelidos a repensar nossas vidas e fazer um balanço de nossas ações, chega janeiro trazendo uma espécie de cobrança interna para realizar algo que faça os 12 meses que temos pela frente melhores do que os que se passaram. Trata-se, claro, de uma simbologia. Nada muda de fato entre o dia 31 e o dia 1º de janeiro. Muitos, porém, consideram a divisão do tempo em anos uma criação sábia da humanidade que permite às pessoas a uma oportunidade de fazer uma pausa entre o fim e o início de algo para recarregar as energias, avaliar o passado e planejar o futuro. Essas oportunidades estão espalhadas em várias ocasiões da vida: aniversários, feriados religiosos, casamentos, velórios, etc. Mas o início do ano cria um clima generalizado de mais duradouro. Janeiro, portanto, é uma página em branco, onde pode ser reescrita uma nova história a depender das nossas ações. Pensando nisso, psicólogos de Uberlândia, Minas Gerais, criaram o Janeiro Branco para incentivar as pessoas a mudarem suas vidas e buscarem o que as faz felizes, convidando-as a entender que, assim como os anos, a vida é feita de ciclos, de forma que com empenho podemos encarar aquelas que não nos fazem bem e iniciar os que nos trarão felicidade.
A escolha da cor branca é inspiradora. É a partir do branco que toda cor pode surgir, possibilitando colorirmos nossas vidas com o tom que desejamos. O branco é, afinal, o convite à criatividade. O objetivo principal do Janeiro Branco é chamar a atenção de todo mundo para o tema da saúde mental na vida das pessoas. Quando se fala em saúde mental, muitos relacionam a ausência de doenças, como depressão, ansiedade, bipolaridade, etc. A Organização Mundial da Saúde, OMS, entretanto, conceitua a saúde mental como sendo um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou demais enfermidades. Em relatório emitido pela entidade, disse que saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe suas próprias habilidades, consegue enfrentar as situações estressantes que são comuns nas rotinas diárias e é capaz de ter uma vida ocupacional produtiva. Assim, nosso equilíbrio mental pode ser afetado, independentemente de doenças, por situações cotidianas que todos vivemos, como pressões internas e externas, conflitos de relacionamento, perdas ou desemprego, tendo reflexo, inclusive, na nossa saúde física e social. O que o Janeiro, em sua perspectiva de mudança, nos proporciona é algo fundamental à saúde mental. Rever de tempos em tempos nossas atitudes, recuperando nossas energias, fechando ciclos e iniciando outros, com a constante pergunta: o que o próximo ano pode esperar de mim? Está aí na tela também um convite, né, o seminário Janeiro Branco, Cuidados com Sua Saúde Mental, e os preletores, as atividades que ocorrerão são possíveis de serem acessadas na internet. Vocês poderão ter os detalhes dessa programação. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe importante que esse texto nos traz. Eu li mal aqui uma parte do texto, eu tenho muita dificuldade com leitura pública, mas uma coisa que me chamou a atenção, acho que isso não ficou prejudicado na minha leitura, é que o texto procura fazer uma distinção entre entender-se saúde mental como sendo a presença de doença, a ausência de doenças, né? E entender-se a saúde mental como um conjunto mais completo. Saúde mental não se reduz à ausência de doenças, das mais diversas doenças mentais, né? Saúde mental é algo mais amplo, que inclui bem-estar físico, capacidade de lidar com os conflitos cotidianos, é tanto que os psicólogos e psiquiatras nos chamam a atenção, inclusive na igreja. Isso é importante dizer, inclusive na igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é uma instituição divina, a igreja é tudo de bom, né? Tudo de bom que se possa imaginar. Mas a igreja também tem pessoas que ainda estão neste mundo, né, susceptíveis a todo tipo de dificuldade. Então, mesmo que a gente não considere as situações mais extremadas, como, por exemplo, perturbações de natureza espiritual, eu acho que os meus amigos e colegas psicólogos e psiquiatras, principalmente aqueles que não têm uma formação cristã,
ou uma formação religiosa de alguma outra natureza, tenderiam, Jorge, a ter dificuldade em lidar com essa dimensão daquilo que a Bíblia chama de ministério de libertação. Jesus exercia esse ministério de libertação, né? Era o grande modelo, é a grande referência que nós temos como pastores, como cristãos, o ministério de libertação que Jesus fazia, libertando as pessoas da opressão do diabo. Eu acho que eles teriam dificuldade com isso, mas a gente também tem que lembrar-se que não só nessas situações extremas, né, nas situações de dita normalidade dos nossos relacionamentos na igreja, a gente também sofre pressões e sofre dificuldades. E quando, mesmo no ambiente eclesiástico, a gente percebe que nós não estamos conseguindo lidar com essas pressões com naturalidade, está na hora de procurar socorro, né? Eu não vou dizer o nome, mas existe um pastor importantíssimo do Brasil, hoje, que está sob licença médica de 3 meses, né? Porque ele adoeceu de tanto trabalhar, trabalho, excesso de pregações, excesso de conferências, excesso de atendimento às pessoas, ele se esgotou, né? Chegou a um ponto que não deu mais, né? A gente teve de parar, está parado por ordem médica. O que é isso? A pessoa se expõe a um tal nível de estresse, né, que é a palavra da moda, né, e aí entra num conflito pessoal. Então, a gente precisa ter acolhimento para essas situações, ter consciência de que não é o fato de sermos cristãos que estamos livres de problemas mentais ou problemas emocionais. E os tais problemas mentais e emocionais precisam ser encarados como tal, assim como os problemas espirituais precisam ser encarados como tal, né? Você tem que ter discernimento. Isso é um dom do Espírito Santo, irmãos. Isso é um dom do Espírito Santo. Eu já tive esse dom. Eu não tenho mais, mas eu já tive esse dom. No tempo que eu era adolescente, jovem, em Campina Grande, na Paraíba, nós orávamos muito, nós buscávamos muito a Deus. Era um clima, a igreja presbiteriana de Campina Grande, pastorado do reverendo Ismael Feijó de Melo, era uma bênção. E eu me lembro que eu sabia, Jorge, quando a pessoa chegava diante de mim, eu sabia, ela abria a boca, eu sabia se a pessoa estava dominada pelo diabo ou não. Ela sorria, eu sabia se aquele sorriso era diabólico ou não. Tal era a sensibilidade que eu tinha, mas eu perdi esse dom. Perdi. Assim, não está em uso, digamos, perdi a prática, né? Mas era uma coisa incrível, incrível. E isso a gente percebia o tempo todo na igreja, tudo isso. Então, essas dimensões, de vez por outra eu toco aqui no microfone, essas dimensões são talvez um pouco esquisitas para os nossos colegas psicólogos. Inclusive, eu tenho que trazer... Eu pensei em convidar um psicólogo ligado a esse evento para fazer propaganda do evento e também porque é importante que a gente faça interação com a sociedade mais ampla de um modo geral. Mas eu quero também prometer e cumprir a promessa de trazer um psicólogo cristão, né, um homem de Deus, pastor, tem até o nome dele aqui na cabeça já, que é o Jorge, se chama Jorge também, né? Jorge da IPI, Presbiteriana Independente. A esposa dele me deu até o número dele lá, mas, enfim, eu estava pensando em outras coisas na hora, não estava pensando no programa e acabei não entrando em contato. Mas é uma pessoa que eu quero trazer aqui para a gente discutir essa relação bastante tênue, né? Esse limite muito
estreito entre aquilo que diz respeito a situações de opressão, de problemas espirituais e problemas emocionais e psiquiátricos. Assim como estou prometendo trazer alguém, talvez o Dr. Aragão mesmo, ou outra pessoa, para lidar com outras dimensões, dentro da proposta que é o nosso programa de dialogar com as mais diversos aspectos da sociedade, da nossa vida cotidiana, né? Afinal de contas, nós somos luz, queremos ser luz no meio das trevas. Então, se é luz no meio das trevas, é claro que nós precisamos estar em completo relacionamento com o mundo exterior, sem nenhum tipo de dificuldade ou de restrição a isso. Então, esse programa tem esse objetivo. Mas, enfim, então, concluindo a nossa reflexão, vamos pensar com mais seriedade, né, essa nossa questão. Se você é pastor, se você é líder de uma comunidade cristã, reflita sobre isso, amadureça, tanto do ponto de vista bíblico e teológico, como do ponto de vista do conhecimento secular, né, sobre o que a psiquiatria, o que a psicanálise, o que a psicologia pode nos ajudar nesse sentido. E compreender esses limites e acolher as pessoas e orientá-las no sentido de buscar tratamento medicamentoso e psicoterapêutico quando isso for necessário, não ser isso um empecilho. E muito menos, né, aquilo que vem da palavra de Deus diretamente, que é acolher aquele que é débil na fé, né, aquele que pensa que porque é crente não pode sofrer depressão, que pensa que porque é crente, porque é de Deus, não está sujeito às adversidades desse mundo. Isso não é verdade, irmãos, isso não é verdade. A realidade mostra a todo instante que é exatamente o contrário, e que Deus nos tornou capazes de progredir do ponto de vista científico, como também do ponto de vista espiritual, e ter um equilíbrio e um cuidado nas diversas áreas. É essa a nossa oração, é esse o nosso desejo, e nós esperamos que as reflexões aqui feitas possam ajudar vocês nesse sentido. Vamos para a última música e depois a finalização do programa. A última música, as 3 apresentadas hoje, é Louvai a Deus, mais uma vez pela equipe de Vencedores por Cristo. Louvai a Deus diante de toda a terra, exaltai a Deus na beleza da sua santidade. Louvai a Deus diante de toda a terra, exaltai a Deus na beleza da sua santidade. Pois na vida Ele é o autor, nosso Pai Consolador. Santo Espírito vem encher nossas vidas com o teu poder. Aleluia, 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 aleluia. Louvai a Deus diante de toda a terra, exaltai a Deus na beleza da sua santidade. Louvai a Deus diante
Bom, então, nós queremos agradecer a audiência e sugerir a vocês que assistam o programa em 3 vezes sem juros, correção monetária, né? Aos que acham que é muito longo e que gasta muito tempo, então dividam, mas ouçam o programa e divulguem, né? Propaguem divulguem nas suas redes sociais, etc., o programa. Viu, Venâncio? Campina Grande que me prometeu isso. Ok, obrigado, tchau. Converte TV e Rádio apresentou programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadaque Santos e a professora Laceni Santos.